Seber, Maria da Glória. Piaget, o diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. Maria da Glória Seber apresenta uma análise sobre os conceitos centrais da teoria de Jean Piaget, destacando como a criança constrói seu conhecimento de forma ativa e progressiva. Seber evidencia que, para Piaget, o desenvolvimento ocorre por meio de processos contínuos de interação entre o sujeito e o meio. No estágio sensório-motor que vai de 0 a 2 anos, a criança aprende principalmente por meio da ação, explorando o mundo com os sentidos e construindo os primeiros esquemas de entendimento da realidade. No estágio pré-operatório que vai de 2 a 7 anos, surgem os símbolos, a linguagem e o pensamento intuitivo, mas ainda marcado pelo egocentrismo e pela dificuldade de compreender perspectivas diferentes. No estágio operatório concreto, dos 7 a 11 anos, o raciocínio se torna mais lógico, mas ainda depende de situações concretas e observáveis. No estágio operatório formal, a partir dos 12 anos, o indivíduo desenvolve a capacidade de raciocinar de forma abstrata, criar hipóteses e realizar operações mentais complexas. Seber explica os conceitos de assimilação, acomodação e equilibração como elementos centrais na construção do conhecimento. A assimilação ocorre quando a criança incorpora novas informações a esquemas mentais já existentes, adaptando a realidade àquilo que ela já sabe. A acomodação acontece quando os esquemas precisam ser modificados para se ajustarem a novas experiências. Esses dois processos são complementares e trabalham em conjunto para promover a equilibração, ou seja, o estado de estabilidade cognitiva que a criança busca alcançar ao integrar novos conhecimentos de forma coerente. Maria da Glória Seber afirma que o papel do professor não é simplesmente fornecer respostas, mas criar situações desafiadoras que provoquem desequilíbrios cognitivos e levem o aluno a refletir, investigar e reorganizar seus esquemas de pensamento. Segundo Seber, para Piaget, o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático não acontece de forma espontânea, mas por meio da interação ativa com o ambiente e da resolução de problemas significativos. Seber destaca que a criança aprende melhor quando é estimulada a experimentar, levantar hipóteses, confrontar resultados e comparar diferentes possibilidades. Nesse contexto, o erro assume um papel fundamental. Ele não é visto como sinal de fracasso, mas como parte natural do processo de aprendizagem, pois indica que a criança está testando hipóteses e construindo suas próprias formas de pensar. Essa perspectiva rompe com metodologias tradicionais, que muitas vezes valorizam respostas corretas e memorização mecânica, e propõem uma abordagem mais investigativa, que favorece a autonomia intelectual e a formação de sujeitos críticos e criativos. Para Seber, o educador precisa compreender profundamente os estágios do desenvolvimento cognitivo para organizar experiências adequadas ao nível de cada criança. Isso significa que o professor deve assumir a função de facilitador e mediador, criando situações de aprendizagem que estimulem a exploração, a descoberta e o diálogo. Para Seber, o professor deve incentivar que os estudantes construam significados por meio de suas próprias interações com os objetos, com os colegas e com o próprio conhecimento. Essa postura exige que o educador repense suas metodologias, buscando estratégias que conectem teoria e prática, respeitem os ritmos individuais e promovam a participação ativa de todos no processo de aprendizagem. Seber enfatiza que a comunicação entre professor e aluno precisa ir além da transmissão de informações. Ela deve criar um espaço de escuta e troca, no qual as ideias da criança são valorizadas e consideradas na elaboração das propostas pedagógicas. Essa interação possibilita que o educador compreenda as hipóteses que os alunos formulam sobre o mundo e, a partir disso, elabore desafios mais significativos, respeitando as necessidades cognitivas de cada fase do desenvolvimento. Dessa forma, o diálogo se torna um recurso poderoso para ampliar a aprendizagem, fortalecer a autonomia e construir relações mais colaborativas dentro do espaço escolar. Seber reforça a ideia de que o conhecimento não pode ser transmitido de forma passiva, mas construído ativamente pelo aluno, a partir de suas interações com o ambiente, com os colegas e com o professor. Essa concepção rompe com metodologias centradas na memorização mecânica e no ensino tradicional, propondo que a escola seja um espaço de investigação, diálogo e descoberta. Seber afirma que ao planejar atividades compatíveis com cada fase do desenvolvimento, seja no estágio sensório-motor,
pré-operatório, operatório concreto ou operatório formal, o professor consegue potencializar a aprendizagem e criar experiências mais eficazes. Essa compreensão possibilita a elaboração de metodologias mais inclusivas, que valorizam a participação ativa dos estudantes, incentivam a formulação de hipóteses e estimulam o raciocínio lógico e crítico. A teoria piagetiana, interpretada por Seber, reforça que o desenvolvimento do pensamento infantil é um processo contínuo, construído a partir de interações sociais e experiências significativas. Essa mudança de postura exige que o professor assuma uma atitude investigativa, observando como os estudantes raciocinam, identificando suas hipóteses e planejando intervenções que favoreçam o avanço cognitivo. Nesse contexto, o diálogo entre educador e aluno se torna um recurso fundamental, pois permite compreender os processos internos da criança, valorizar suas descobertas e propor desafios que estimulem novas aprendizagens. Essa abordagem aproxima a escola de um espaço mais democrático, no qual o aluno participa ativamente do processo e constrói autonomia intelectual, ao invés de apenas reproduzir respostas prontas. Para Seber, o erro é parte integrante da aprendizagem. Ao errar, a criança está testando hipóteses, comprando resultados e reorganizando seus esquemas mentais, o que permite avanços mais consistentes e duradouros. Essa visão transforma a prática pedagógica ao propor um ambiente que valoriza a experimentação, a investigação e a resolução de problemas, promovendo uma relação mais saudável e produtiva com o conhecimento. Seber conecta essas ideias com debates contemporâneos sobre metodologias ativas e ensino investigativo, mostrando como os princípios piagetianos podem dialogar com propostas educacionais inovadoras, sem perder sua relevância teórica e prática.